Muito boa tarde, Santa Catarina, pontualmente, 12h30. Quinta-feira, dia 5 de fevereiro, começa agora a versão SC do Jogo Aberto. Queria começar o programa fazendo um comunicado especial. Você que viu à frente aí uma grade de um carro circulando pela rua, liga pro Claudioni. A grade é dele, né, Claudioni? Levaram a grade. Roubar grade eu nunca tinha visto, cara. Roubaram a gradezinha no carro do Claudioni. É sacanagem, hein? Mas olha só, dá uma olhada nos destaques, mas se você vê uma grade andando, é do Claudioni, Miranda. Marcílio Dias não toma conhecimento do atual campeão e sapeca 4 no Figueira. Nós fizemos o segundo gol, a equipe ganhou moral e eu acho que está de parabéns esse grupo de jogadores. Marinheiro usa artilharia pesada de Steve Schwenk. Furacão consegue virada de 3-1, mas deixa campo derrotado. Quando você falha muito, né, principalmente falhas individuais, como a gente teve, a gente acaba pagando o preço. Atlético e Jack fazem o primeiro 0-0 do estadual. Em determinados momentos a equipe do Atlético Grama nos dominou. Um time extremamente fortalecido para início de competição. Paraíba faz o primeiro com a camisa do Inter, mas só isso não foi o suficiente para superar o Metrobala. Estamos com a dificuldade de achar o melhor sistema, de fazer um bom jogo. A gente realmente fica triste pelo resultado, mas ao mesmo tempo contente pela evolução da equipe. Avaí e Criciúma fazem, daqui a pouco, o principal jogo da segunda rodada. Quem pode ajudar o Tigre nessa missão é o atacante Perea. Eu respeito essas equipes teoricamente maiores da mesma maneira que eu respeito as outras. Você sabe, né? Tá aqui comigo ele, comentarista Band SC, narrador Band FM, o polivalente Claudioni Miranda. E lembrando sempre que você pode e deve interagir com a nossa equipe através das redes sociais. Fanpage, endereço na tela, /Jogo Aberto. Além do Face, também estamos no Twitter e no Instagram em @JogoAbertoSC. Você não sai daí. Afinal de contas, aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. Ananias e Cléber Santana, o jogo esperado desse fim de semana. Domingo, na Arena Condá, um clássico do futebol catarinense e, claro, durante toda a semana, o Jogo Aberto SC vai estar acompanhando de perto a preparação dos times, fazendo reportagens mais que especiais, afinal, é um grande jogo. Claudioni Miranda, grandes jogos nós tivemos ontem. A começar, ou melhor, ao encerrar os jogos de ontem, Figueirense e Marcílio Dias e Figueirense, 7 gols. Um jogo muito bom. O torcedor que foi ao estádio, em um número razoável, esperava um público até maior, no acanhado estádio. Da Boza, aí você pega a tomada não energizada, esperando que ela estivesse, não estava, então complicou para todo mundo que foi trabalhar ontem no jogo. Mas na verdade o gramado resistiu muito à chuva, o jogo foi muito bom, movimentado, não faltou emoção e essa emoção fez que o Figueirense fizesse 3-1 no jogo, muita gente foi dormir, aqueles estavam secando, não dá mais. Não dá mais pro Marcílio. Aqueles estavam torcendo. Deu, Figueirense ganhou o jogo. Vou dormir tranquilo. E acordou com 4-3 para o Marcílio Dias, que foi realmente uma equipe que brigou muito, lutou muito e mereceu a vitória. Schwenk e Soares, quanto alegria já deram ao torcedor alvinegro. Quantas vezes esse mesmo torcedor saiu do chão, comemorou, se abraçou com gols de Schwenk e Soares. E ontem os dois acabaram sendo carrascos do Figueirense numa vitória merecida. Vários detalhes para ver, a mexida que fez o Guilherme Maculha, o problema que vem enfrentando também na mexida o técnico Argel, acho que fechou demais o time, recuou demais a equipe e em 15 minutos o Marcílio Dias fez o seu papel. Vitória merecida do Marinheiro, 4-3 e alguns problemas que o Figueirense vai enfrentar aqui para frente. Vamos ver se o Marinheiro consegue manter essa batida. É um time muito experiente e vamos ver se na sequência do campeonato consegue realmente ter um time que jogue tanto e de forma tão intensa como jogou ontem, apesar do gramado contra a equipe do Figueirense. Os outros resultados da rodada, o Joinville empatando com o Atlético. O que está acontecendo com o Joinville? Não conseguiu criar o outro Atlético como criou no primeiro tempo contra o Avaí. 0-0. O Internacional acende a luz de alerta. O Inter ontem não foi derrotado pelo Metropolitano porque o Fernando Henrique foi bem no jogo. Senão o Metropolitano sairia vencedor, mesmo o Inter jogando em casa. Claudioni, vamos começar a sessão de abraços aqui? Vamos lá. Começar abraços para a rapaziada do Marcílio Dias.
Todo mundo lá ligado com a gente. Alô, Atos. Grande abraço, Atos, que eu dei um lançamento de 7.500 jardas pro Soares no primeiro gol da equipe marcilista. Soares há mais de um ano não marcava gol. Ah, se emocionou no microfone da Band FM. E o Schwenk levou um troféu que ele estava acostumado a levar para casa quando era no Figueirense. O Mané conversou com ele? Bam da partida. Não deu aquela chuva ontem, atrapalhou tudo. Imagina. Choveu demais, mas o Schwenk ontem levou o troféu de Bam. Chef Schwenk, né? Se tem abraço, se mandar um abraço pro Ceará. Opa, claro. Ceará, que é o massagista da equipe do Marcílio Dias, festejando a grande vitória do Marcílio ontem no final do jogo. Isso, o Nego Velho veio ali conversar conosco no final do jogo. Grande abraço, pessoal do Marcílio Dias, o time do Marcílio acompanhando sempre o Jogo Aberto EC. Alô, Atos, valeu pela moral aí, rapaziada. Também mandar alguns abraços aqui, Claudinho, novos parceiros do Jogo Aberto EC nos próximos dias. O Seu Lico e a Tuane do Hot Dog do Peru, tá bombando lá no Shopping Ideal. Também o Arena Park, rapaziada que gosta de andar de kart, do Fernando, grande abraço pra ele. O Jason, empresa especializada na venda de anúncios do Google. Faz parceiro, Jogo Aberto EC. Aí depois também o Vânio da Construtex Concretos. Teu fã, Claudionino. Vânio, muito obrigado pela parceria e um grande abraço. Continuamos juntos, que consigamos fazer um grande 2015, tanto aqui na TV, para que você possa realmente gostar do programa, continuar sendo parceiro e também na sua empresa. Valeu, rapaziada, parceiro Jogo Aberto SC. Agora vamos mostrar então o jogo que a gente vai ter hoje. Jogaço, se espera. Se a chuva ajudar, né, Clone? Se der uma amenizada essa chuva aí que eu te falo. Olha aqui, ó, a qualidade dos jogos tem sido muito interessante. Ontem, apesar da chuva, no gramado encharcadíssimo, que estava também no Robertão, como foi lá na Palhoça, a qualidade dos jogos está muito interessante. E aí espero que hoje isso aconteça com o Avaí e Criciúma. O que pode fazer o Criciúma com essa moçada no campeonato. E o que vai demonstrar o Avaí, mesmo sem seus principais jogadores, e hoje com desfalque. Dá uma olhadinha então aí pra você anotar na sua agenda. Alô, torcedor que ainda não tá ligado no horário do jogo. É 7h30. Avaí e Criciúma. Tá trabalhando? Fala com o patrão pra tentar ser um pouquinho mais Horário cedo. terrível, 7h30. Eu acho que é um dos piores horários do futebol. Porque 7h30 pro pessoal chegar no estádio, conseguir se acomodar, realmente é muito complicado. Porque é uma cidade que trabalha, como todas as outras. Mas Avaí e Criciúma, um jogo desse nível, desse porte, às 7h30 eu não gosto não. Pois é, o jogaço, é o principal jogo da rodada, 7h30, complica pra todo mundo, perde público, isso é inegável. Não tenha dúvida. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a preparação do Leão da Ilha para esse jogo de hoje? Na tela pra você. É um início de campeonato que põe à prova qualquer time. 2 clássicos nas 2 primeiras rodadas. Na estreia no estadual, empate contra o Joinville fora de casa. E agora, encara o Tigre na ressacada. Nada que abale o alto astral dos jogadores do Leão, ou preocupe o técnico Geninho. Eu respeito essas equipes teoricamente maiores da mesma maneira que eu respeito as outras. Eu acho que para mim todo jogo é difícil. Quando às vezes você espera pouca dificuldade num jogo, é esse jogo que te complica. Se a sequência de clássicos não preocupa o técnico Geninho, por outro lado, um outro problema tem tirado o sono do professor: os desfalques por conta de suspensão. Não bastasse perder Marquinhos, Roberto e Eduardo Costa por conta da confusão no clássico do ano passado, o William Rocha e o Eduardo Neto ainda foram expulsos na primeira rodada contra o Jack. Já tenho alguns apenados. Se você vai ter outras expulsões, é claro que o trabalho sempre é prejudicado, porque impede que você tenha uma continuidade. Mas fique tranquilo, torcedor havaiano, o Geninho já resolveu o problema. Na zaga, o jovem Felipe Maia entra na vaga do William Rocha. Já no meio-campo, quem treinou entre os titulares foi o volante Tinga. O restante do time deve ser o mesmo que iniciou o jogo contra o Jack. Quem também pode estrear contra o Tigre é o atacante André Lima, que durante o treino foi testado no lugar do Tinga, num esquema com 3 atacantes. O André ainda não é um jogador para fazer 90, então não adianta eu começar com o André e já ter uma substituição praticamente queimada. Então é um jogador que vai para o banco e com chance de repente ser utilizado. Valeu, seu Geninho, falando com a reportagem Band SC. Agora vamos falar do Criciúma, adversário do Leão. 3 alterações, Claudionir e Miranda. Vou te falar, é uma alteração que surpreende bastante, você não acha não? Acredito sim, vamos ver. Te esqueceu? Não esqueci. É que a matéria vai falar sobre isso. Ah, tá. Então tá me ensinando como é que se faz pra chamar a matéria no ar. Geralmente o comentarista vai fazer esse comentário após a matéria, senão perde o brilho. Tá bom, a gente vai combinando aqui ao vivo, não tem problema nenhum. A gente faz uma reunião aqui ao vivo, vai com a matéria do Marcílio Dias, enquanto eu converso com a gente pra ver como é que a gente vai fazer. Vai lá. Embalado pela vitória na estreia do Catarinense, o Criciúma enfrenta hoje a primeira prova de fogo do estadual.
E para o clássico contra o Avaí, o técnico Luizinho Vieira surpreendeu. No lugar do goleiro Bruno, que tem uma lesão no joelho, ele vai colocar em campo o jovem David, de 19 anos, que pela primeira vez vai jogar pelo time profissional do Tigre. Tenho total confiança nele, tem uma capacidade enorme, o David tem muita qualidade, como também tem o Edson, como também tem o Bruno e o Luiz, enfim. Mas a opção é essa. Eu trabalhei muito mais tempo com o David do que com o Edson. Além da mudança forçada no gol, o Tigre vai ter outras 2 alterações em relação ao time que iniciou o jogo contra o Guarani de Palhoça, na estreia do estadual. Na zaga, Iago Maidana entra no lugar de Joilson. No meio, o volante Juan assume a posição de Luizinho Melo. Tudo isso para tentar quebrar um tabu. No ano passado, de 28 jogos que fez fora de casa, o Criciúma só venceu 1, contra o Metropolitano, pela segunda fase do estadual. É mais uma meta que você pode utilizar para poder. O importante é que a equipe chegue no jogo leve, solta, com alegria para poder jogar um bom futebol, com ambição de poder tomar a posse de bola. Quem pode ajudar o Tigre nessa missão é o atacante Perea. O colombiano de 28 anos já treinava com o grupo desde o início do ano, mas só foi apresentado oficialmente na tarde de ontem. Ele deve ficar no banco de reservas hoje à noite, à disposição do técnico Luizinho Vieira. Acho que estou muito bem, estou preparado fisicamente, mentalmente para jogar, mas o treinador é o que decide. Eu vou fazer tudo o que ele precisa de mim. Pois bem, ainda hoje a gente vai apresentar a matéria do jogador Jesse, que foi apresentado oficialmente como jogador do Avaí, mas o contexto agora, esse duelo entre Avaí e Criciúma, o Criciúma que vem com um jogador de 19 anos no gol, Claudinho, o David. E um outro detalhe ali que lembrou o Eduardo na matéria, né? Desde a segunda rodada do quadrangular do Catarinense do ano passado que o Criciúma não vence fora de casa. E é um tabu a ser quebrado pelo Criciúma, porque, na verdade, você não admite. Um time grande com o Criciúma, o potencial que tem ficar tanto tempo sem vencer fora de casa. Vai ser hoje na ressacada? Difícil. Até porque o Avaí tem o técnico Geninho ali, orientando muito bem as 2 alterações. Vão ser feitas o Tinga, que pinta no lugar de Eduardo Neto, uma alteração de meia cancha, que tem ali a equipe azurra, e na zaga o William Rocha não foi bem. Então vamos ver o comportamento que vai ter a zaga do Avaí. O William Rocha acabou sendo expulso, um jogador que não atuou bem. Bem, Avaí e Criciúma tem favorito. Geralmente em clássico entre equipes do mesmo potencial, favoritismo não existe. Mas jogando em casa, tendo a situação de uma equipe mais forte, entendo que o Avaí tem um certo favoritismo para buscar a vitória. O Avaí pode hoje buscar a segunda posição dentro do campeonato com 4 pontos ganhos, depois do bom empate em Joinville. Um jogo que o próprio torcedor havaiano considerava que já estaria perdido. Com relação ao menino David, ele vem pro gol. Pode ser o jogo da sua consagração, como pode ser o jogo que pode atrapalhar a sua carreira. Que ele possa ter tranquilidade. Vou dar um exemplo. Luan Poli, do Figueirense, também um garoto. Ele ontem, o torcedor já começou a colocar dúvidas com relação ao seu potencial para ser o goleiro da equipe do Figueirense. Mas como é necessidade, vamos ver o comportamento de David nesse jogo muito interessante, onde mais uma vez quero ver como vai se comportar aquele que é o artilheiro havaiano no momento, Anderson Lopes. Um jogador que foi muito bem em Joinville, um jogador que o torcedor, acima de tudo, deve demonstrar carinho com esse atleta, e digo por quê? Porque muitas vezes santo da casa não faz milagre. Mas Anderson Lopes tem sido o cara que terminou bem em 2014, o Geninho quando tirou o Anderson no time, ano passado, complicou a vida do Avaí, e agora ele vem confirmando que está num belo momento, que ele venha também na mesma batida, porque o Avaí está precisando muito de Anderson Lopes e ele tem condições. O garoto está fazendo esse gol, fez o primeiro, fez o segundo e hoje é um dos jogadores que está brilhando no campeonato estadual. Transmissão Band FM desse jogaço, Claudio Miranda. Começa o Esquenta no Copo Cozinha, depois vai para aplicativos e internet e a partir das 8 horas estoura em 96.1 para você acompanhar esse grande jogo Avaí Criciúma. 12h e 46 minutos, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, como eu prometi, tem a apresentação do Jesse e toda a rodada do Campeonato Catarinense, a segunda rodada, 3 jogos que nós tivemos ontem. Chuva caindo insistentemente e virada histórica do Marcílio Dias em cima do Figueirense. Esse grupo aí é muito forte e demonstrou novamente um grande jogo contra uma grande equipe. Tivemos 3 falhas nossas que acabaram originando
finalizadores, né? O 3-3, né? E o 4-3. Estamos com a dificuldade de achar a melhor formação. A nossa vinda para lá foi para buscar 3 pontos. A equipe do Atlético de Birama nos dominou, né? E nós tivemos que ter a humildade de marcar. Um time extremamente fortalecido para início de competição. É, amigo, esse aí é o novo reforço do Avaí. Cara, e quando eu visto a camisa eu não quero perder nem a pau, velho. Eu dou a vida. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Domingo, Arena Condá com Ananias e Kleber Santana frente a frente. Todos os detalhes você vai acompanhar aqui no Jogo Aberto SC durante toda a semana desse jogaço Chapecoense e Criciúma. Vamos seguir com o programa que o Avaí, né, apresentou o zagueiro Jesse. É apresentado oficialmente, estava no Japão, sorridente. Ele que dá a vida pelo Avaí. Eu um gol, né? É, amigo, esse aí é o novo reforço do Avaí. Mas não se assuste, torcedor. Ele também sabe falar português. Aliás, o nome dele entrega logo de cara o José Borges dos Santos. Mas, para facilitar, pode chamar de Jesse. Ah, e o japonês que ele gastou no início da matéria tem uma explicação. Ele jogou as últimas 3 temporadas no Japão e voltou para o Brasil por conta da família. Quando vi que meu filho já estava dominando completamente o japonês e estava deixando de desejar um pouco o português, para mim pesou um pouco essa situação. E quando tive o convite aqui do Avaí, não pensei 2 vezes. Vim e, como disse, muito feliz e muito contente de estar aqui. Zagueiro de 1,84 m e 34 anos, Jesse tem o perfil de xerife, aquele que chega e toma conta do setor defensivo. Mas no primeiro contato com a imprensa, se mostrou até certo ponto tímido. Mas isso, segundo ele, é uma característica que só aparece fora do campo. Até no Japão era engraçado que eles falavam que quando eu estava no ambiente, assim, sem ser dentro de campo, assim, que nem percebia muito que eu estava, né? Mas quando eu entrava dentro de campo, eu sou um cara que me transtorna, que eu quero ganhar mesmo. O sangue sobe no olho e corre na veia. Cara, e quando eu visto a camisa eu não quero perder nem a pau, velho. Eu dou a vida. E aqui vai ser assim, cara. Para o Jesse no Leão da Ilha. E agora vamos falar da segunda rodada do Campeonato Catarinense. 3 jogos ontem, olha lá os resultados. Rápidos pitacos dele. Cláudio Onir Miranda, Atlético e Joinville, primeiro 0-0 do campeonato. Faltou criatividade para o Joinville, o Atlético tem que jogar um pouco mais. Inter de Lages e Metropolitano, o placar foi de 1-1. Metropolitano jogou mais, Fernando Henrique foi o principal jogador do time do Inter e um golaço, o primeiro com a camisa do Inter, de Marcelinho Paraíba. O Marcílio Dias com a tropa de elite velha guarda do Marinheiro com o Chevy Schwenk, 4-3 no Figueira. Soares e Schwenk, principalmente Schwenk, mandaram no jogo, Marcílio mereceu a vitória, 15 minutos arrasadores para cima do Figueirense que deu campo para o time do Marinheiro. O Joinville chegou ao segundo empate no campeonato. O Atlético conquistou o primeiro ponto. Dá uma olhadinha como é que foi esse 0-0 na cidade de Ibirama. Assim como fez contra o Figueirense, o Atlético de Ibirama marcou muito bem o Joinville na segunda rodada do estadual. Jogando em casa, o time do técnico Silvio Criciúma dominou grande parte do jogo, mas não conseguiu criar muitas chances. O Jack, que também pouco criou, reclama de pênalti nesse lance. Apesar disso, o técnico Emerson Maria reconheceu o domínio dos donos da casa. Em determinados momentos a equipe do Atlético de Birama nos dominou, né? E nós tivemos que ter a humildade de marcar um pouquinho mais atrás. O Atlético de Birama tem 1 ponto somente na tabela em 2 rodadas, mas tem um time extremamente fortalecido para início de competição. Pois é, Cláudio Onir Miranda, o Atlético por muito pouco não complicou a vida do Figueira, Marcão conseguiu marcar o gol da vitória e agora o Atlético de Ibirama conseguindo complicar a vida do Joinville de vez. Mas para aquilo que quer o Atlético, que é justamente a vaga na Série D, tem que apresentar um pouco mais, que fez o Marcílio ontem. Apresentou, venceu o Figueirense, fez 3 pontos e agora já tem 4 na competição. Marcílio Dias passa a ser uma equipe interessante na briga que tem pela vaga na Série D do Brasileiro. Vamos agora falar do Inter de Lages e do Metrô Bala do Vale. O Leão Baio saiu na frente com um golaço do Marcelinho Paraíba. Olha, um canudo do meio da rua. Mas não foi o suficiente para a vitória. O Metrô jogou bem, hein? O Inter de Lages entrou em campo com 5 reforços. Mas o Metropolitano não estava para brincadeira.
e logo no início do jogo já tentava abrir o placar. Colorado também tentava crescer na partida. Depois de uma sequência de lances de perigo do metrô, o Inter reagiu e abriu o marcador com Marcelinho Paraíba. De fora da área, ele chutou forte e jogou a bola para o fundo da rede. Já no segundo tempo, o metrô voltou com sede de gols. E foi isso mesmo que ele fez. Logo aos 2 minutos, após a cobrança de escanteio, o zagueiro Elton empatou a partida. E o goleiro Fernando Henrique não teve como segurar a bola. Mas mesmo levando esse gol, foi o Fernando Henrique que salvou o jogo hoje. 1, 2, 3, 4, 5. E o metrô continuava tentando virar o jogo no Tio Vida. Mas a trave também ajudou o time do Colorado Lagiano. O ataque do time visitante deu trabalho para o goleiro Fernando Henrique. Só tenho que agradecer, né? Agradecer a Deus, ao meu treinador de goleiro, ao Inter de ter dado essa oportunidade. E eu vou sempre fazer o melhor cada dia. A nossa vinda para Lages foi para buscar 3 pontos. Então a gente realmente fica triste pelo resultado, mas ao mesmo tempo contente pela evolução da equipe. Estamos com a dificuldade de achar a melhor formação, estamos com a dificuldade de achar o melhor sistema, de fazer um bom jogo, de ter uma equipe mais equilibrada, e é isso que a gente tem que buscar durante a sequência do trabalho. Cláudio Miranda, vou te falar, hein? Se o Fernando Henrique teve uma vida difícil contra a Chapecoense, também teve uma vida difícil contra o Metrobala, mas estava inspiradíssimo. E dessa vez pegou muito, foi considerado o melhor em campo, fez uma belíssima partida, Fernando Henrique. Mabília, rapaz, com esse teu semblante, com essa forma de colocar que está acontecendo no Colorado, não vai longe. Tu acha, porque o comandante é aquele cara que tem que dizer, olha, realmente estamos com dificuldade, mas nós vamos achar. Eu não gostei de semblante do Mabília da forma que ele explicou esse empate. O Metropolitano merecia a vitória, merecia, mas do outro lado tem um grande goleiro chamado Fernando Henrique, que pegou muito ontem. Então você vê nos principais lances, que golaço do Marcelinho Paraíba. Jesus amado. Bem-vindo ao futebol catarinense com esse primeiro gol que ele faz com a camisa do Colorado Serrano, mas a verdade é que ontem o Metropolitano foi melhor. Se tivesse ter um vencedor, seria o Metropolitano e não o Internacional. E o Internacional tem uma pedreira pela frente, pega o Figueirense que vem em derrota. O Metropolitano começou arrasador no segundo tempo. Esse é o primeiro lance já com 2 minutos. Na sequência faz a falta quando chega bem o zagueiro e acaba colocando pro fundo do gol. E aí depois, meu amigo, foi Metropolitano contra Fernando Henrique e deu Fernando Henrique. Tanto é que o Metropolitano não conseguiu marcar mais. E pro Inter de Lages é um campeonato de tiro curto. A intenção do Inter é chegar à Série D. Então vai ter que correr muito para recuperar esses pontos aí, Claudio. E aí o adversário direto seria quem? O Metropolitano. Sim. Não seria Chapecoense. Tomou 5-0. Resultado muito forte para quem disputa o campeonato de Série A. Aí o que acontece? Não, agora vem o próximo adversário, que era justamente o Metropolitano. Dentro de casa, teria que ter feito papel e não fez. Agora vamos falar da vitória expressiva do Marinheiro sobre o Figueira. A tropa de elite, a velha guarda, bombardeio da equipe marcilista lá na cidade de Camboriú, hein? Teve apagão, teve chuva de gols. Alô, Atos, abraço, seu time venceu. Foi provavelmente o jogo em que a força de vontade dos jogadores foi mais exigida até agora no Catarinense. Quem caísse e não levantasse sofreria as consequências. Mas a primeira queda do jogo foi de energia. Aos 11 minutos, apagão nos refletores do estádio Roberto Santos Garcia, em Camboriú. 15 minutos depois, a energia voltou. E será que ela cairia novamente? Mas a partir daí a luz não caiu mais. O que continuou caindo insistentemente foi a chuva. E ela, sim, foi uma das responsáveis para que o desempenho dos times continuasse caindo ou subindo de produção. Tudo de acordo com ela. Bola molhada, correndo mais rápido. E Soares passou voando pela defesa do Figueirense quando recebeu o lançamento de Atos. E no passe de Soares, a bola escorregou até os pés de Schwenk. 1-0 Marcílio. Mas o Figueira não cairia assim tão fácil. Na cobrança de falta de Ricardinho e na cabeçada de Nirley, a bola caiu nos pés de França. Ela ainda escorregou entre os dedos do goleiro Pablo. E era o empate do Figueirense, com direito à provocação do Francis Ministro. 1-1 e amarelo com França. No segundo tempo, a chuva caiu com mais força e exigia do preparo dos jogadores. Mas o Figueirense parecia ter vindo até mais forte.
Em outra cobrança de falta de Ricardinho, a bola se manteve no ar por algum tempo. Mas quando caiu nos pés de Mazzola, o jogo virou. E vinha mais por aí. Aproveitando o poder da bola aérea traiçoeira por causa da chuva, o Figueira insistiu nos escanteios. E no terceiro escanteio seguido, Marquinhos colocou para dentro, 3-1. Naquele momento, a casa caiu pro Marcílio. Ou parecia ter caído. Mas nós, pelo gramado, a gente sabia, e pela nossa preparação, nós sabíamos que talvez no final ele sentisse um pouco o gramado alto, pesado com chuva. Nós poderíamos levar uma vantagem, felizmente aconteceu. Não se sabe de onde o Marinheiro tirou forças, mas o Marcílio também soube usar as bolas na área e a chuva a seu favor. Leandro Silva escorregou e Soares fuzilou para diminuir a diferença, 3-2. Sem dar chance para o Figueira respirar, veio mais bola na área. E Schwenk subiu mais que todo mundo para fazer o segundo dele e o gol de empate do Marcílio, 3-3. E o Marinheiro não estava satisfeito. Rogério poderia até ter desistido da virada depois dessa defesa de Luan Poli. Mas com a bola levantada na área, ele ganhou de Poli. E agora sim, na segunda virada da partida, o jogo virou de vez. Fim de jogo, Marcílio 4, Figueirense 3. Nós tivemos 3 falhas nossas que acabaram originando o 3-2. Né, o 3-3, né, e o 4-3. Né, então, quando você falha muito, né, principalmente falhas individuais, como a gente teve, a gente acaba pagando o preço de tomar a virada de 4-3. Fizemos o segundo gol, a equipe ganhou moral e eu acho que está de parabéns esse grupo de jogadores. A torcida já estava impaciente com ameaças, né, que é normal, a nossa torcida atuante. Mas a gente sabia que esse grupo aí é muito forte e demonstrou novamente um grande jogo contra uma grande equipe que nós temos que respeitar a grandeza do Figueirense, mas a gente falou com os nossos jogadores que esse era o momento de mostrar a nossa cara na competição. Infelizmente, Cláudio, a gente não tem o lançamento do Atos no primeiro gol, que foi um belíssimo lançamento do Atos. 7 mil e poucas jardas, o cara lançou lá longe, o Soares matou a bola e tocou no Schwenk para fazer o gol. Agora, essa velha guarda do ataque do Marcílio Dias com o Schwenk, olha, vai incomodar uma barbaridade. É o interessante saber se vai conseguir manter essa intensidade que teve ontem. Realmente foi um time muito intenso, jogou demais o time do Marcílio, até o final do jogo, como muito bem falou o Macúlia. Figueirense sentiu fisicamente ou sentiu as alterações do Argel? Figueirense recuou demais, voltou demais para o próprio campo e o Marcílio Dias mandou no jogo. Teve chance o Figueirense de ter uma situação melhor na partida? Teve. Se Léo Lisboa não tivesse medo de ser feliz. Léo Lisboa ontem acabou falhando naquilo que precisa o camisa 10, no momento que tem a chance, no momento de fazer o gol, ele realmente ir pro cara a cara e assumir essa responsabilidade. Acabou não acontecendo com o garoto. Outra dúvida, o Luan Poli falhou? Falhou. No último lance, na lance que mais talvez o Figueirense precisasse, porque a pressão estava sendo muito forte. Aí, a presença do Schwenk como goleador. O cara que muitos acham que está fora de forma, mas quando ele aparece na área, é perigosíssimo. O cara faz gol, né? Figueirense fez a virada, 29 minutos, segundo tempo, 3-1, meu amigo. Você segura o jogo ou vai tentar um pouco mais? As alterações demonstraram que o Figueirense tentou segurar o jogo e acabou se complicando. Talvez estivesse até falando o contrário, caso o Figueirense tivesse mantido a vitória para cima do Marcílio. Duas coisas eu gostaria de colocar. A primeira é pela bola parada que tem o Ricardinho, que é espetacular. É uma arma que o Figueirense com certeza vai usar durante todo o campeonato. Tanto que os gols do Figueirense saíram com origem em cobranças de falta ou escanteio do Ricardinho. E outro detalhe, Clóvis, é que o Figueirense se mostra um pouco instável ainda nessa formação do meio de campo, porque a gente queria o Léo Lisboa. Foi colocado o Léo Lisboa, mas não deu conta do recado. E demonstrando que tinha o Argel, ele tinha até certa razão na sua primeira escalação, porque ele tentou com o Léo Lisboa. Ontem o Léo Lisboa em alguns momentos foi interessante, mas não pode ter medo de ser feliz um camisa 10 de Figueirense. Ele tem que realmente ir com força, com vontade, para buscar a vitória. Figueirense teve o jogo nas mãos ontem, poderia estar hoje comemorando 4 pontos. Tem 3 pontos na competição e mais um jogo dentro de casa contra o Internacional, onde vai ser obrigado a vencer. E não pode repetir os erros. Marquinhos Pedroso está aparecendo muito pouco como lateral esquerdo.
esquerdo. O Leandro Silva errou naquele lance, errou. Mas em alguns momentos foi muito interessante, o lateral cresceu do primeiro para o segundo jogo. O mesmo aconteceu com o Marquinhos Pedroso. Marcílio Dias foi superior ao Figueirense, Cleuninho? No total foi sim, e mereceu a vitória. Na garra, na força e na intensidade que os jogadores do Marcílio demonstraram durante toda a partida buscando o resultado. Tomaram 3-1 e não baixaram a cabeça. Foram para cima acreditando que era possível ser feliz. E a felicidade foi do Marinheiro. Em noite de Chevy Schwenk, tá aí, vitória do Marinheiro. Aqui, ó, rapaziada, participando com a gente na fanpage do Facebook, o Guilherme Santos fala assim, ó: ô Gustavo, manda um abraço aqui pra Camboriú, alô Camboriú, pro meu pai João, alô seu João, valeu Guilherme. Ele ontem bateu um papo com o Sandro Ventura e o Claudimir Miranda. Grande abraço, valeu o Claudimir, tá? Valeu, um abraço pra você, garoto, e tenha sucesso na sua tentativa de ser jogador profissional de futebol. Ah, o menino quer ser jogador, né, Claudinho? Vai fazer a peneira lá em Chapecó, meu amigo. Ah, bacana, bacana. É isso aí, então. Pois bem, Jogo Aberto esse de hoje vai ficando por aqui. Vamos acompanhar hoje esse jogaço entre Avaí e Criciúma. É importante também, Claudinho, a gente sempre destacar o seguinte. A gente, aqui do Jogo Aberto SC, destaca só os times de Santa Catarina, mas sempre dá espaço pra essa rapaziada que quer se tornar jogador de futebol, né? Não tenha dúvida. Até porque o menino quer ser jogador profissional. Tomara que ele tenha sucesso na sua carreira. E o interessante é que o futebol catarinense, em 2 rodadas, está demonstrando que realmente o campeonato começa com mais qualidade, por exemplo, do que o ano passado. Temos tido bom. Valeu, Cláudio Miranda, meu parceiro. Um grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Uma ótima tarde pra você. Tchau. Até lá, sexta-feira.